Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula falaremos sobre os servidores civis estatutários e, para entender esse conceito, falaremos também de cargos públicos. Vejam, o cargo público, como comentei em outras aulas, nada mais é que um conjunto organizado de funções laborais dentro do Estado. O cargo é utilizado, portanto, pelos entes políticos, como a União, os estados e os municípios, e também por entidades da administração indireta. Tomem cuidado, pessoal, porque existem algumas entidades da administração indireta que não podem, porém, utilizar essa figura do cargo público. E esse é o caso das empresas estatais e também dos consórcios públicos. Tanto nas empresas estatais, por força de norma constitucional, quanto no caso dos consórcios públicos, por força de norma legal, o regime jurídico do servidor público civil é o regime seletista. Isso significa dizer que nas empresas estatais e nos consórcios públicos não existe cargo, existe vaga de emprego público e, portanto, o servidor civil segue o regime seletista. Tá bom? De maneira geral, pessoal, com essas duas exceções, de entidades que não aceitam cargos, cabe a cada ente federativo decidir quantos cargos criar e também decidir como distribui esses cargos pelas suas várias entidades estatais, levando em conta sempre a sua realidade orçamentária e também as suas necessidades funcionais. Então, repetindo, cada município, cada estado e a própria União decidem quantos cargos desejam criar e decidem como distribuirão esses vários cargos pelas entidades e pelos órgãos que formam cada esfera federativa, tá bom? O que é importante saber é que a criação de cargo sempre depende de uma lei. Isso é o que nós chamamos de reserva legal. O Estado não pode criar cargos por decisão administrativa, por resolução, por portaria. Nada disso é possível. É preciso que o cargo seja criado sempre por lei. Então, quando estivermos no âmbito do município, o cargo será criado por uma lei aprovada na Câmara de Vereadores. Quando estivermos no âmbito dos estados, será criado por uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. E quando estivermos no âmbito da União, o cargo será criado por uma decisão, por uma lei do Congresso Nacional. Tá bom? Se o cargo é criado por lei, a princípio a extinção do cargo também depende de lei, tá certo? Agora, a Constituição da República sofreu algumas reformas e o artigo 84, sexto da Constituição, passou a autorizar, no âmbito da União, a extinção de cargo vago, especificamente, sem a necessidade de lei. Ou seja, se o cargo não estiver ocupado, se nós estivermos numa situação de cargo vago, esse cargo poderá ser extinto sem a necessidade de lei. Tá bom? Notem, pessoal, que como o cargo é criado por uma lei, na verdade o cargo não vai se confundir com a figura da pessoa física, ou seja, o cargo não vai se confundir com o agente público que o ocupa, tá bom? Então, uma coisa é o cargo como um conjunto de tarefas administrativas unificadas e sempre criado pelo legislador, outra coisa é a pessoa física, o agente público que ocupa esse cargo. Por essa diferenciação entre cargo e agente público, nós podemos fazer uma diferença também entre cargo provido e cargo vago. Cargo provido é aquele cargo que é ocupado por um agente público. Cargo vago é aquele cargo que não está ocupado. Então vamos imaginar a situação de uma universidade pública. Vamos imaginar que nessa universidade nós tenhamos 100 cargos para professores doutores. É possível que um professor faleça, é possível que outro professor peça demissão, é possível que um peça exoneração ou que outro seja demitido num processo disciplinar e isso torna alguns cargos vagos. Vejam, o fato de o cargo ter se tornado vago, porque a pessoa que o ocupava não está mais na administração pública, não faz que o cargo desapareça. Tá bom? Então, se eu tenho lá um cargo de professor, faço o concurso, coloco lá o aprovado que passa a ocupar esse cargo. Esse aprovado, depois de alguns anos, deseja prestar outro concurso, pede exoneração. Aquele cargo que estava provido se torna um cargo vago. E aí eu preciso fazer um novo concurso para prover esse cargo.
tá bem? Então, tomem cuidado. Cargo é uma coisa, agente público é outra, e o fato de o cargo não estar provido não significa que ele deixa de existir. Bom, por que eu estou falando tanto de cargo? Porque, na verdade, o conceito de cargo é fundamental para nós entendermos o conceito de servidor público estatutário. O servidor civil estatutário nada mais é que o servidor civil que ocupa um cargo público, tá bom? Então, o servidor público civil ou agente administrativo estatutário é aquele que ocupa um cargo público. O servidor público civil estatutário diferencia-se, portanto, do empregado público, porque o empregado público também é um servidor civil, mas o empregado público ocupa uma vaga de emprego público. O empregado público, portanto, não ocupa um cargo público, tá certo? Então, repetindo, estatutário ou servidor público estatutário é o servidor que ocupa um cargo público. Por que eles são chamados de servidores estatutários? Essa é sempre uma grande dúvida. Bom, pessoal, a resposta é simples. Eles são chamados de servidores estatutários porque o regime jurídico, ou seja, porque o conjunto de regras que pauta esses agentes é definido em um estatuto, ou seja, é definido em uma lei própria. Isso significa que esses trabalhadores da administração, esses servidores estatutários, não seguem a CLT. Eles seguem uma lei própria. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Vejam a Lei 8.112 de 1990. Essa lei tão famosa e tão importante é o Estatuto do Servidor Público Civil da União. No Estado de São Paulo, diferentemente, nós temos a Lei 10.261 de 1968, que é o Estatuto do Servidor Público Civil paulista. Esses são apenas alguns exemplos de estatutos gerais. Aliás, eu não coloquei no slide, mas na prática também é comum que se faça uma diferença entre estatuto geral e estatuto específico. Existem algumas carreiras que contam com estatuto próprio, tá certo? Então temos os estatutos gerais de servidores civis de municípios, de estados, da União, e temos para algumas carreiras específicas leis próprias, estatutos próprios, tá bom? Um ponto aqui importante. Algumas pessoas podem achar que todos os servidores estatutários passam por concurso público e gozam de estabilidade, mas tomem cuidado, não é verdade isso. Vejam, os comissionados são também servidores públicos estatutários, mas não passam por concurso público nem têm estabilidade. Então não confunda, o servidor público estatutário é o regido por estatuto. Isso não significa dizer que ele tem que ser aprovado por concurso, nem que ele tenha necessariamente estabilidade, tá bom? Vocês vão entender essa minha afirmação a partir desse quadro aqui. Vejam que dentro desse conceito de servidor público estatutário, na verdade, nós temos os ocupantes de cargo de provimento efetivo, os ocupantes de cargo de provimento vitalício e os ocupantes de cargo de provimento comissionado. No caso dos ocupantes de cargo de provimento efetivo, nós temos, em regra, a necessidade de aprovação em concurso público para que aquele indivíduo ocupe o cargo. Tá certo? Então, aqui o concurso público é obrigatório e após o estágio probatório, após um período inicial de anos no exercício das funções do cargo, aquele indivíduo recebe a estabilidade, que é uma proteção desse vínculo laboral do indivíduo com o Estado. Tá certo? Então, de novo, o ocupante de cargo de provimento efetivo, em regra, passa por concurso e goza de estabilidade após o estágio probatório. Bom, em segundo lugar, temos os ocupantes de cargo de provimento vitalício. De maneira geral, esses trabalhadores também passam por concurso público. Então, aqui nós estamos falando de promotores e de juízes, principalmente. Tá certo, pessoal? Então, vejam, aqui, em regra, temos o concurso público e também temos uma proteção do vínculo laboral com o Estado, mas essa proteção do vínculo laboral não é a estabilidade, mas sim a vitaliciedade. Então, ocupantes de cargo de provimento vitalício gozam de vitaliciedade e também gozam de inamovibilidade. Os ocupantes de cargos de provimento efetivo, que eu falei antes, gozam de estabilidade. Então,
que é a vitaliciedade em última instância? É um reforço a essa proteção da relação do trabalhador com o cargo público. Então, para que eu desligue um trabalhador que goza de vitaliciedade, é preciso de uma ação judicial, tá certo? Não é possível, por exemplo, desligá-lo por meio de demissão em processo disciplinar. Por quê? Há uma proteção grande dessa sua relação laboral com o Estado. Bom, além disso, pessoal, nós temos também os ocupantes de cargos de provimento comissionado. Aqui não há necessidade nenhuma do concurso público. Na verdade, a autoridade superior competente para escolher o agente público faz essa análise de quem deseja e, a partir disso, nomeia aquele indivíduo para o cargo comissionado. Então, não há necessidade de aprovação em concurso público. Vocês poderiam ter uma dúvida. Professor, mas se eu sou já um servidor comissionado, se eu já sou um servidor concursado e estável, posso passar a ocupar um cargo comissionado? Sim, é possível, tá certo? Mas os cargos comissionados não são limitados a outros servidores que já gozem de estabilidade ou vitaliciedade. Eu posso colocar ali no cargo comissionado uma pessoa que não tenha passado em concurso público. Professor, mas é possível que se utilize algum tipo de processo seletivo nessa escolha? É possível que se utilize um processo seletivo. Inclusive, no âmbito da União, nós temos uma lei que estipula critérios para a escolha de comissionados, mas essa não é uma exigência constitucional, tá certo? Então, por exemplo, os municípios podem ou não, se desejarem, criar algum tipo de procedimento seletivo para os comissionados, ou algum tipo de critério para garantir a moralidade administrativa, para garantir a eficiência e assim por diante. Mas isso não é determinado pela Constituição. Então, nós temos aqui, a princípio, livre nomeação e livre exoneração. Aí existe ou não estabilidade ou vitaliciedade para os comissionados? Não existe, pessoal. Na verdade, os comissionados não passam por concurso, mas, de outro lado, também não gozam de estabilidade nem de vitaliciedade. Isso significa que não há nenhuma proteção para o vínculo do comissionado com o Estado. Eles podem, portanto, ser desligados a qualquer momento por uma decisão discricionária da autoridade superior. Bom, para fechar, pessoal, eu falei para vocês que os servidores civis estatutários são aqueles que ocupam cargos públicos e se guiam por um estatuto, que é uma lei própria, com direitos próprios, deveres próprios e esferas próprias de responsabilização, tá bom? Agora, isso não significa que os estatutários não gozem de alguns direitos que são típicos dos empregados seletistas. Então vejam, o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição da República afirma claramente que os estatutários também gozam, entre outras coisas, de salário família, de 13º salário, de remuneração adicional por trabalho noturno, de repouso semanal remunerado, de férias anuais remuneradas, licença maternidade ou paternidade, garantia de salário mínimo, entre outras coisas. Então vejam, ainda que o estatutário esteja submetido a uma lei própria, e isso não significa dizer que eles não tenham alguns direitos típicos dos trabalhadores seletistas. A própria Constituição estende vários dos direitos lá do artigo 7º da Constituição para os servidores públicos civis estatutários. Tá certo? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima.